O arquétipo da mulher selvagem, ele é o benfeitor, né? A Clarissa fala isso, de todas as pintoras, de todas as escritoras, de todas as dançarinas, de todas as pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram. Porque esse arquétipo fala de quem se dedica a inventar, e essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Quem é a loba, né? A velha que canta para a ressurreição da mulher selvagem? O que simboliza esses ossos da catadora de ossos? Claro que eu vou contar a história, né, resumida, mas eu vou contar já já. Quais os poderes da mulher selvagem? Tá? Como compreender essa história falada através de uma relação de intimidade com a natureza instintiva da mesma, né? O que é essa escuta da alma? O que é escutar através da tua alma, segundo Clarissa Pinkola Estés? Qual que é o hino de criação da mulher contemporânea ou da feminilidade contemporânea? Essa feminilidade que fala desse, não de gênero, mas de energia arquetípica que todos nós temos, tá? Então, para a gente baixar todas as barreiras, para a gente poder receber esse conteúdo, vamos começar. Verdade, o quanto você está inconsciente da sua essência selvagem? Verdade, quantas artificialidades de vida, pensamento e comportamento você está usando para se manter, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, propositalmente ausente da tua essência selvagem? Para que a gente possa encontrar a nossa essência selvagem, eu vou trazer algumas perguntas agora. Verdade, o quanto selvagem é sinônimo de inferioridade para você? Agora vamos começar a baixar as nossas barreiras. Todas as barreiras de proteção, criando barreiras de proteção entre nós, e a contribuição que as nossas essências selvagens verdadeiramente são, vezes um overzilhão, nós vamos destruir, descriar, descoagular e desautorizar agora, por favor, para quem conhece o enunciado apoiador, certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns, ou então pode POC. Todos os preconceitos que nós temos com o aspecto selvagem da natureza humana, criando o autodesempoderamento, que são as escolhas que nós estamos fazendo, vezes um overzilhão, nós vamos descriar, descoagular e desautorizar agora, por favor? Sim, pode POC. Verdade, quanta potência nós estamos perdendo, quanta potência que nós estamos perdendo com a distância do selvagem dentro de nós, mesmo que estamos escolhendo. Por que a gente está escolhendo isso? E tudo que isso significa, escolher essa ausência, vezes um overzilhão, nós vamos descriar, descoagular, indefinir, irracionalizar e desautorizar agora, por favor, pode POC. Verdade, o quanto nós seríamos melhores, maiores, mais fortes e mais capazes se nós incluíssemos na nossa vida, permitíssemos na nossa vida que a nossa essência selvagem despertasse, desabrotasse, né? Desabrochasse. Todos os julgamentos que nós temos do selvagem, tudo aquilo que a gente tem do selvagem como um involuído, tosco, bruto, primitivo, que nos impede de receber esse webinário, receber esse arquétipo como uma total contribuição, vamos destruir agora, por favor? Pode POC. Em todos os lugares que nós estamos julgando o arquétipo da mulher selvagem, ou a natureza selvagem como algo a ser reprimido, controlado, educado, civilizado, domesticado e castrado de alguma forma, castrando e mutilando a melhor parte de nós com isso, vezes um overzilhão, vamos destruir, descoagular, indefinir e racionalizar e desautorizar agora, por favor? Então, agora vamos começar a receber, né, essa natureza, né, recessos psíquicos selvagens na natureza humana. Verdade o que podemos receber de você? O que a gente pode receber? Corpo, quanta facilidade você pode contribuir com o meu contato com minha essência selvagem? Células do meu corpo, verdade, quanta contribuição vocês podem ser para o contato com o meu psiquismo selvagem? Essência selvagem, que pequenos detalhes no meu dia a dia eu posso mudar
para que eu possa expressar com total facilidade, alegria e glória a minha essência selvagem. Essência selvagem, como que eu posso ser mais fiel a você em meu relacionamento comigo mesmo, no meu relacionamento com o mundo, com o planeta Terra? Essência selvagem, como eu posso ser fiel a você em minha família? Essência selvagem, como que eu posso ser fiel a você nas minhas escolhas? Essência selvagem, com pequenas escolhas, quais são as pequenas escolhas que eu posso fazer para incluir cada detalhe na minha vida? Então, todos os votos, os laços, os pactos que a gente tenha feito de exclusividade, que nos colocou ausente dessa energia, dessa vitalidade da mulher selvagem, vamos destruir e descriar agora, por favor? Certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Eu fiz um resumo aqui, tá? Eu dei uma mudadinha no texto, como sempre, licença poética, Soraya Mariani, para a gente entrar nesse conteúdo, que tem bastante coisa para eu falar, tá? Mulheres que correm com os lobos, respirem fundo. É um best-seller incomum, que, ao meu ver, ele desafia rótulos e qualquer explicação. Esse livro ele foi lançado em 1992 e ele é um misto de histórias folclóricas com uma profunda análise psicológica para resgatar a natureza feminina indomável. Só que tudo isso é temperado ainda com doses generosas de espiritualidade e de muita sabedoria. Essa experiência de ler Mulheres que Correm com os Lobos, ela é extremamente multifacetada e poderosa. E isso não é só a minha opinião, é a opinião dos grupos que eu já conduzi, dos grupos que eu participo e dos grupos que eu estou agora conduzindo. Então, nos processos de psicoterapia, nos processos de mentoria, né? Então, mesmo que as histórias sejam povoadas algumas vezes por mocinhas, por bruxas, vilões, animais e criaturas mágicas, a protagonista do livro é sempre a própria leitora, tá? Ou o próprio leitor. Então, parte dessa mística ao redor do livro que tem a ver com o fato de que a sua leitura não é lá muito fácil, mas é maravilhosa. Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que, ao meu ver, identifica essa essência da alma feminina e a sua psique instintiva mais profunda com o arquétipo da mulher selvagem e que propõe esse resgate desse passado longínquo, né? Como uma forma da gente atingir essa verdadeira libertação. Ao meu ver, mais uma vez, e é só um ponto de vista, não tem como passar desapercebido quando você lê esse livro. Não tem como uma mudança não acontecer na tua vida. Mesmo que seja para você dizer que o livro é muito difícil, ele vai mexer em um outro momento da tua vida. Se você não conseguir ler, você vai querer ler esse livro. Ele vai retomar para a tua vida. Esse livro tem 19 contos que trazem uma compreensão e que aguçam o nosso olhar para que a gente possa escolher o caminho deixado por essa natureza selvagem. Esse livro, ele é um bálsamo medicinal e ele traz instruções, né, incrustadas que nos orientam a respeito de todas as complexidades da vida, tá? Eu considero esse livro um livro de cabeceira, e é assim que eu trabalho com o meu. É quase que um tratado, né? Daqueles para se abrir vez ou outra, para reler o que a sorte indicar. Ele é até, ao meu ver, um oráculo, tá? A gente às vezes abre de vez em quando. Ele é um fortificante. É um fortificante. Quando a gente está no meio do caminho e a gente está lutando, vivenciando algumas paisagens, né, interiores, ele vem para nutrir, para alimentar, para trazer, de alguma maneira, bálsamos, tá? Mas também quando a gente
está vivendo uma situação planetária, como essa que a gente está vivendo hoje. Segundo a Clarissa, né, as terras espirituais da mulher contemporânea durante o curso da história, isso é real, né? Quem estuda psicologia, quem estuda aí antropologia da mulher, quem estuda o feminismo, quem pesquisa sobre essa questão social, cultural e econômica, então essas terras espirituais elas foram literalmente saqueadas, queimadas, né? Os seus refúgios foram destruídos, né? E seus ciclos naturais foram transformados em quê? O tempo todo em ritmos artificiais para poder o quê? Agradar o outro. Então, no decorrer da história da humanidade, houve um momento em que as mulheres foram consideradas o quê? Trapaceiras, vorazes, assim como os lobos. Foram forçadas a acreditar que seus instintos não eram bons, ainda são. Por que a gente tem tanto relacionamento abusivo? Por que a gente tem tanto relacionamento abusivo ainda, gente? E não falo só com mulheres, tá? Mas aquele lugar de, que intuição é essa? Que bobeira é essa que você está dizendo? Né? Por isso que as mulheres que eram devotas à grande deusa, né, vamos falar de um arquétipo, foram caçadas, literalmente, porque foram lhe impostos apertos e espartilhos e regras. Então, não se podia dançar, não se podia rir, não se podia brincar, o seu espaço na casa tornou-se restrito, as tarefas domésticas, a sua função única, servir o esposo, criar os filhos. Então, tem um contexto aí histórico, social e cultural grande, né? Então, a mulher moderna, ela literalmente, ela se tornou o quê? Um borrão de atividades. Tudo isso está na introdução do livro. Claro que eu fiz uma compilação e estou colocando a minha licença poética aqui. Eu me sinto, né, lendo há mais de 20 anos, relendo, acho que eu já li umas 10 vezes esse livro, e releio. Eu me sinto, merecedora de poder colocar minha licença poética. Então, nós ainda sofremos muita pressão. Eu estou atendendo muitas mulheres, e quem é psicólogo, psicóloga, vai entender que nesse momento de pandemia, a pressão sobre a mulher está muito grande também. Porque ainda tem uma dificuldade de se dividir tarefas em casa. Mas, retomando aqui, as mulheres selvagens, assim como os lobos, têm essa percepção, nós temos isso, está aqui dentro da nossa psique, tá? E está aqui no feminino de cada ser, no feminino de todos os seres do planeta, essa percepção aguçada, esse espírito brincalhão, é natural, nós somos gregários por natureza, nós somos curiosos, nós somos dotados dessa resistência, dessa força, a gente é profundamente intuitivo, a gente se preocupa, né, com os nossos filhotes, isso é comum, porque que tem tantos bichos sendo adotados, inclusive, não só filhos, né, então essa experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação faz parte do arquétipo da mulher selvagem. Então, esse arquétipo da natureza selvagem, nesse momento que a gente está vivendo hoje, planetário, mundial, é extremamente contemporâneo e urgente, porque essa capacidade de devoção que esse livro tenta resgatar, fala de ressignificar. Enfim, né, eu releio e leio. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu aprendi com esse livro. Claro que eu não vou citar tudo, mas eu fiz um resuminho aqui, e eu acho que quem já leu vai se identificar. O que eu aprendi com esse arquétipo, né? Com esses arquétipos presentes em cada uma das histórias, né? Do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu aprendi a cantar sobre os ossos da minha vida. Eu aprendi a realizar escavações psíquicas constantes para descobrir o que eu desejo que volte a ter vida na minha vida. E isso eu aprendi muito com a La Loba, com a Catadora dos Ossos, lembrando que a gente faz uma leitura do conto de duas maneiras, de maneira objetiva, aonde a gente lê cada personagem como um indivíduo externo, e subjetiva, quando nós somos todos esses elementos. Então, quando eu fui para Portugal pela primeira vez, que eu tive que reinventar, realizar essa escavação, trazer essa coragem, esse reinventar-me dessa alma selvagem, eu aprendi a fazer perguntas poderosas,
tá? Então, as perguntas, a Clarissa fala, são a chave para germinar a consciência. Olha como tem a ver com Axis. A Clarissa cita isso no capítulo do Barba Azul, tá? Eu aprendi também a escutar e a seguir a voz da minha intuição. A intuição igual à voz da minha alma. A intuição é o verdadeiro tesouro da psique humana. É assim que Clarissa fala no capítulo Vassalissa, Sabida, tá? O capítulo 3. Eu aprendi também a me conectar com as sabedorias do meu ciclo vida, morte e vida, ou vida, morte e renascimento, com a minha própria natureza cíclica, né? Então, na Vassalissa, a gente fala muito dessa importância também dos ciclos. Eu aprendi muito sobre a natureza dual das mulheres, e além dessa força que emana dessa natureza dual, eu aprendi a compreender um pouco mais do meu ânimos, de como ele funciona, e de como eu tenho que colocar um coração no meu ânimos. No capítulo de Manauí, eu aprendi também a como trabalhar melhor com os meus pacientes em terapia, né, que vêm buscando, os homens que vêm buscando a terapia, começando a dizer como a mulher vê, né, esse arquétipo da mulher selvagem, apresentando isso, apresentando o que nós esperamos também de um relacionamento. Eu aprendi sobre os ciclos da vida e morte e vida, os ritmos de relacionamento amoroso, a como driblar os momentos de vazio dos relacionamentos para viver o novo começo no Mulher Esqueleto, né? Como cantar a canção, como fazer bater de novo o coração quando a gente está num relacionamento que de alguma maneira perdeu o sentido, mas ainda tem vida ali, né? Mas está lá no fundo do mar, com um patinho feio, né? Eu aprendi sobre a importância de encontrar a minha turma, eu aprendi sobre a importância dos círculos femininos. O Patinho Feio foi uma das poucas histórias que vem incentivando sucessivas gerações de gente diferente a aguentar até encontrar uma turma, né? Em O Corpo Jubiloso, nesse capítulo, eu aprendi a ocupar o meu corpo com orgulho, ocupar o meu corpo com segurança, eu parei de tentar ser o que não sou, né? Eu sou muito complexa para me encaixar num padrão. E a Clarissa fala assim, quando a mulher se torna refém de um único ideal de beleza e comportamento, ela se torna cativa tanto do corpo quanto da alma. Eu aprendi a chegar no fundo do poço, embora seja muito doloroso, representa chegar ao terreno da semeadura. No fundo, nós estamos, né, no fundo desse poço, estão todos os alicerces selvagens da mulher, sapatinhos vermelhos, quem não leu ainda, leia. Com a pele de foca, a pele de alma, eu aprendi a estar alerta e consciente ao que realmente é importante para mim, o que é essencial para mim. A Clarissa fala assim, o único meio de permanecer agarrada a essa essencial pele da alma é se manter consciente de seus valores, de suas utilidades. A pele da alma desaparece quando não prestamos atenção ao que realmente estamos fazendo, especialmente ao custo disso para nós. Qual que é a tua pele, né? Então, esse livro é, para mim, um tratado. Isso é um pouquinho do que eu aprendi com esse livro. Ele é um tratado. Lembrando que esse também é um livro de poder. E o que é um livro de poder? Um livro de poder, ele só se revela a quem tem condições e sabedoria de reconhecer que ele é um livro de poder. E isso precisa ser no seu próprio ritmo, sem pressa, mas ele muda a sua vida, né? A indicação de leitura parte quase sempre de uma mulher para outra, de mulheres que correm com os lobos. É muito incrível. Hoje eu tenho muitos amigos psicólogos que indicam, tá? Então, é como uma velha receita, sabe? De família, de saberes ancestrais. Então, desde o parto natural até o escaldapés, as hortas do quintal de casa, a gente está redescobrindo nas leituras não só de Clarissa, mas de Marion Woodman, né? A gente pode citar aqui as brasileiras que eu amo, Beatriz, né? Del Picchia,
a Cristina Baliero, a Jean Shinoda Bolen, a gente pode citar aqui a Deusa Interior, a Jennifer Roger, Mirella Faur. A gente está com esses livros redescobrindo esses tesouros, Joseph Campbell, Maureen Murdoch, a Jornada da Heroína, esses tesouros e essas experiências que talvez não estivessem tanto nesse campo analítico, né, mas que foi contextualizado nesses livros que são mapas, né, mapas de tesouros, né, como nos velhos filmes mesmo de pirata, né, e sempre a gente tem que entrar nessa história, nesse livro de poder, para desenterrar esse tesouro, né, as histórias, elas são bálsamos medicinais, então, não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo, basta que a gente preste atenção àquilo que toca o nosso coração. Então, assim, eu tenho milhares de motivos para dizer o porquê que eu amo esse livro, né? As trilhas que todos estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, que é o self instintivo inato. Ainda no encalço da mulher selvagem, mas quem que é a mulher selvagem, tá? Quando eu integrei esse aspecto, esse arquétipo selvagem na minha personalidade, quando eu ressignifiquei, quando eu compreendi, e ainda faço isso sempre, esse sentido de plenitude, de liberdade, de merecimento. Ser selvagem significa essa naturalidade, essa conexão com o natural, de viver uma vida com coragem, com ousadia, com vontade, aberto às infinitas possibilidades, tá? Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que esse feminino em todos os seres se voltem para essa vida instintiva. E instintiva tem a ver com ficar em casa, olhar para dentro, né? Olhar para essa sabedoria mais profunda, se reconectar com a natureza, com os ciclos da natureza, entender que o que a gente está vivendo agora é uma oportunidade para a gente ressignificar a nossa conexão com a Mãe Terra, é uma oportunidade para a gente, de alguma maneira, perceber que dá para ressignificar a vida, tá? Então, vamos cantar, né? Sua carne de volta. É isso que a La Loba faz, a catadora de ossos, né? Vamos despir qualquer manto falso que a gente tenha recebido. As pessoas, quem é psicóloga ou faz terapia sabe que são necessárias, mas a gente precisa saber o que está por trás disso tudo. A gente precisa despir esse manto que nos tira dessa conexão com o instintivo. A gente precisa assumir o manto verdadeiro do poder do conhecimento do instintivo. A gente precisa entrar, mergulhar nesses terrenos psíquicos que pertencem a nós, sabe? Desfraldar essas faixas, né? Preparar a cura, né? Então, vamos voltar agora, todos nós, selvagens, né, a uivar, a rir, a cantar, para aquela que nos ama tanto, que é essa psique da mulher selvagem, tá? E esse é um trabalho para homens e mulheres, e a jornada do plano das cicatrizes é um espaço para essa reconexão com esse feminino intuitivo. O que é um arquétipo, né? Só para a gente... Estou falando muito de arquétipo, não vou me aprofundar, não é uma aula de psicologia, mas... Jung fala que os arquétipos, né, eles são modelos de comportamento, e quando nós nos ligamos a um arquétipo, ele tem o poder de mudar a nossa vida. Os arquétipos, eles agem como esses modelos organizadores dos padrões comportamentais, né, são essas memórias herdadas que surgem na psique sobre a linguagem de símbolos. Por exemplo, o arquétipo do herói, qualquer imagem que te passa o herói, isso é um arquétipo, todos nós temos. Se nós vamos desenvolver esse arquétipo ou não, é um outro lugar. E o que é o arquétipo da mulher selvagem? É a natureza instintiva, é a alma feminina. Então, quando eu falo dessa natureza instintiva, eu não estou falando de sexo, tá? A Clarissa fez um estudo muito profundo sobre a mulher como gênero,
porque é necessário, porque é fundamental, mas ela indica esse livro para todos, tá? Então, esse arquétipo também pode ser chamado de sabedoria inata, inspiração feminina. Esse arquétipo, ele se alimenta da arte, da música, da poesia, ele é essencial para a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. A mulher selvagem, ela carrega consigo todos os elementos. O arquétipo da mulher selvagem é a intuição, a vidência, a força da vida, a morte, a vida. Esse arquétipo carrega os elementos para a cura feminina, as histórias, as palavras, as canções, os signos, os símbolos. O que acontece efetivamente na vida das mulheres quando elas encontram esse arquétipo? A cura, tá? A cura. Uma cura bem significativa, por sinal, tá? E é impressionante porque, além da cura, a mulher adquire a capacidade de impor limites saudáveis nos seus relacionamentos, ou se a gente for colocar num contexto geral, todo mundo, tá? Já estão me avisando que o Insta fica 4 horas agora. Vanessa, agradeço, viu, meu bem? A gente encontra a nossa turma, a gente ocupa o nosso corpo com orgulho e segurança, a gente consegue falar e agir em defesa própria, a gente fica mais consciente, mais alerta, a gente recorre ao poder da intuição e dos pressentimentos inatos nas mulheres. Então, como anda o seu lado selvagem? Falando um pouquinho de tudo isso. A história da loba, ela descreve a sua casa como o lugar do tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontravam. O lugar aonde a mente e os instintos se misturavam, onde a vida profunda da mulher embasa a sua vida rotineira, né? O ponto onde o eu e o tu se beijam. É o lugar onde as mulheres correm com os lobos. Mas quem é a loba? A loba é a mulher selvagem, é a mãe da vida, morte e vida. Ela é também conhecida como a mulher dos ossos, a mulher ou a mulher lobo. A loba é a raiz do sistema instintivo. Vamos trabalhar uma metáfora agora. Ela é a preservação da tradição feminina, é a deusa mãe criadora. A mãe criadora é sempre a mãe morte ou a mãe vida, vice-versa. E esse conto eles nos ensina que tudo que tem e que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu vivi um relacionamento, eu fui traída. Não, ninguém trai você. A gente trouxe aquilo para o nosso campo e a traição aconteceu no relacionamento. Então, a gente tem que ver o porquê que a gente atraiu aquela situação e como renovar aquela situação, e como mudar aquela situação. Não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? O conto da La Loba, ele fala da capacidade feminina de criar e de recriar, de dar vida ao que está doente ou aquilo que está precisando de restauração. Então, quando a gente vivifica esse arquétipo, a gente tem mais facilidade de lidar com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, tá? Esse arquétipo, ele sempre foi, sempre será importante, mas nesse momento que a gente está vivendo, planetário, mundial, mundial, ele é essencial. Então, tem uma frase da Clarissa que eu gosto muito, aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre a mãe da morte e vice-versa. E em virtude dessa natureza dual, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Então, nesse momento, o que deve viver na tua vida, o que deve morrer. Será que eu estou realmente disposta a descobrir partes de mim que eu desconheço ou não conheço? E provavelmente uma dessas partes minhas descobre que conhece esse arquétipo da mulher selvagem? Essa história, ela fala de uma velha que vive num lugar oculto, que todos sabem, mas poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é atenta, ela é sisuda, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda. E demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar, cacarejar,
e apresenta geralmente mais sons animais que humanos. O único trabalho da loba é recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe ossos e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira pelas montanhas, pelos arroios, pelos leitos secos de rios, à procura desses ossos de lobos. E quando ela consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa. E pensa na canção que ela vai cantar. Não, ela não tem pressa, tá? Ela não tem pressa. Quando se decide, ela se levanta, se aproxima então da criatura, ergue os seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. O que será que a loba vai cantar para você despertar? Qual é a canção que vai te despertar hoje? E aí, nesse momento, que os ossos das costelas, das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. A loba canta então um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima forte e desgrenhado. A loba canta mais e mais e mais e a criatura lobo começa a respirar. E a loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo então pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar, sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher, que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida, você tem sorte, porque La Loba pode facilmente simpatizar com você e lhe ensinar algo de alma. Mas essa é uma outra história. Então, vamos lembrar que esse conto ele pode não fazer sentido algum. E tá tudo bem. Ou pode fazer algum sentido para você. O que são esses ossos? O que são esses ossos? Me diz. O que você acha que são esses ossos? Então, quais são os ossos que a gente precisa despertar agora? Os ossos do lobo nessa história representam esse aspecto exatamente indestrutível. O self selvagem, a natureza instintiva, a criatura dedicada, à liberdade, e que jamais vai aceitar os rigores, né, e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. Na história, a La Loba, ela vive numa caverna e a sua principal ocupação é catar esses ossos, né? A sua especialidade reside em reunir os ossos, principalmente os de lobos. E quando ela junta esse esqueleto, ela se senta junto do fogo e pensa a canção. A La Loba canta para essa criatura ganhar vida e sair correndo. Em um ponto dessa corrida, o lobo se transforma numa mulher que ri e que corre em direção ao horizonte, né? Com esse poder transformador, a velha catadora de ossos, ela representa esse nosso anseio, esse nosso desejo, quando a gente vai fazer um processo terapêutico, quando a gente vai fazer uma jornada, quando a gente encontra com um amigo, né? Não é terapia, mas é terapêutico. E a gente vai juntando cada pedacinho e na hora certa a gente traz a energia necessária para cantar sobre aquilo que restou,
né, para criar essa carne novamente. Às vezes a gente está passando um processo num relacionamento muito difícil e o outro fala para a gente, mas você tem que se separar, vai embora. Não, você tem que se separar a hora que você cantar, encontrar a canção e resolver. Quando você fizer uma transição de carreira, você tem que fazer a transição como for o melhor para o teu corpo físico. Pergunta, corpo, eu estou pronta para fazer isso agora? Às vezes demora. Quando a gente vai fazer um processo terapêutico com alguém, eu falo que eu sou muito acatadora de ossos, né? Porque eu fico tentando encontrar, junto com a minha paciente, com o meu paciente, a canção que vai ajudar aquela pessoa a resgatar, a trazer essas águas, sabe? Subterrâneas, para a gente poder transformar. Então, os ossos, eles são a parte mais forte do corpo, né? Aquela parte que é difícil da gente destruir, que contém essa potencialidade, que contém essa força da vida, bem como toda a memória ancestral. Então, no recolhimento e na introspecção, que é importante, quando a gente quer fazer um processo psíquico profundo, é importante a gente olhar para dentro, tá? A gente olhar também para fazer esse processo, né? De repente, se você puder fazer uma constelação, fazer as pazes com o passado, né? Que é, mesmo que eu não entenda, eu desisto, tá muito pesado para mim, quero seguir em frente, tá? Então, nesse recolhimento, diante desses ossos que sobraram, que são situações que a gente está vivendo, a gente precisa fazer um balanço interno. E essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres, a evocação desses aspectos mortos, desses aspectos desagregados de nós mesmas, a evocação dos aspectos da nossa própria vida, né? Aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces, que cria, né? E que também leva aquilo embora, tá? Aquilo que deve morrer para que o novo possa chegar. No livro tem uma longa reflexão sobre o conto da Lala Loba, né? E ela traz uma autoanálise que hoje eu vejo como essencial, né? Aonde estão os seus ossos? Então, a Lala Loba, ela vem trazendo para a gente a possibilidade de procurar essa força do que é indestrutível para nós, aquilo que realmente alimenta a nossa alma. Esse conto é um conto de ressurreição, que nos mostra que pode dar certo, que as coisas podem melhorar. E ela revela a La Loba personificada em nós, que se a gente encontrar a canção, a gente pode conclamar os nossos restos psíquicos e voltar à nossa forma vital. Cantar significa usar a voz da alma, significa também dançar, como foi falado aí, significa sussurrar a verdade da necessidade de cada um. A minha necessidade é diferente da tua necessidade, mas provavelmente nós queremos chegar num estado pleno, né, de longevidade, de viver melhor, de poder desfrutar desse mundo de uma maneira melhor, né? Então, a La Loba, ela vem soprar na nossa alma aquilo que está doente, e vem trazendo esse néctar de cura. E isso se realiza num mergulho muito profundo, né? No nosso amor próprio, na nossa autoestima, no resgate por aquilo que a gente gosta de fazer, no cultivo das amizades que nos fazem felizes, na nossa fé, no exercício na dança, no canto, na busca pelos anseios que a gente enxerga com o canto dos nossos olhos, né? Mas não na procura pela realização através do outro, o sonho do outro. O real encontro, muitas vezes, gente, ele é solitário, ele é silencioso. Mas por que é importante resgatar, né? A mulher selvagem tem a ver com a nossa criança ferida, né? Com a nossa criança mágica, com os anseios, né? Eu sou praticante do xamanismo matricial, e quando a gente fala de xamanismo, a gente fala de roda de medicina, não vou me aprofundar aqui agora, mas a gente fala de uma direção da roda de medicina, que é a direção da criança, aonde é a criança, os aspectos positivos é a fé, o coração aberto, a vontade de viver. Os aspectos negativos é o oposto disso. E isso tem a ver com a alma da mulher selvagem.
Quando a gente personifica esse arquétipo, quando a gente reaviva, quando a gente encontra uma canção para reavivar esse arquétipo, a gente traz esses elementos de cura, de tudo aquilo que a gente precisa ser e saber. O arquétipo da mulher selvagem tem o remédio para todos os males. As histórias, os sonhos, as palavras, os signos, os símbolos, tá? E fala dessa importância da gente delimitar território, da gente encontrar a nossa matilha, da gente ocupar o nosso corpo com orgulho. Eu falei um pouquinho lá em cima, né? Fala sobre recorrer a esses poderes de intuição. O arquétipo da mulher selvagem, ele é o benfeitor, né? A Clarissa fala isso, de todas as pintoras, de todas as escritoras, de todas as dançarinas, de todas as pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, porque esse arquétipo fala de quem se dedica a inventar, e essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Eu falo que quando eu comecei os meus cursos online há 4 anos atrás, comecei os atendimentos em psicoterapêuticos há 10 anos atrás, e eu fui muito criticada por muitas pessoas, e tá tudo bem, é só um ponto de vista, não é nenhum problema, tá? Crítica, nenhum problema, podem criticar, porque a cada crítica o melhor acontece, eu também cresço, mas eu vejo o quanto visionário eu fui, isso tem a ver com o arquétipo, porque a mulher selvagem, ela sabe rastrear, ela sabe convocar, ela sabe repelir, ela sabe sentir, ela sabe amar profundamente, ela é intuitiva. Então, falando não só de arquétipo para o gênero feminino, falando de energia arquetípica, esse feminino em todos nós, né? Claro que nas mulheres isso é mais forte, porque o gênero tem mais forte, o feminino interno é muito mais forte nas mulheres, né? Geralmente. Isso é uma pesquisa também, tá?